Olá, meu nome é Márcio Pereira de Barros e eu sou diretor-presidente do Grupo Executiva. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar, Análise Financeira para a Qualificação de Fornecedores. Antes de dissertar sobre esse tema, eu gostaria muito de falar sobre o nosso webinar passado, que era focado em gestão de terceiros. Conseguimos atingir mais de 1.000 pessoas, o que nos deu a noção da importância do tema no cenário atual e pós-pandemia, com toda certeza. Também vamos fazer mais 2 webinários futuros. Na segunda-feira, exclusivo para empresas terceiras, mas com uma intenção de uma consultoria às empresas fornecedoras de mão de obra nas grandes companhias desse país. Faremos também uma mesa virtual, onde vamos convidar por semana 10 empresas para discutir temas, soluções e experiências entre si. A análise financeira, nesse momento, é de extrema importância para sabermos qual é a saúde financeira do seu fornecedor na situação atual e na situação pós-pandemia. Quem vai administrar e quem vai dar as informações sobre esse tema é a nossa diretora, a senhora Thaís da Silva Furtado. Sejam muito bem-vindos e agradeço a presença de todos. Um forte abraço. Olá, bom dia para todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thaís, sou diretora do Grupo Executiva, hoje à frente das áreas operacional e de gestão de pessoas. No operacional, entende-se também a homologação de fornecedores, né? Certificação financeira, foco da nossa conversa de hoje. Inclusive, eu venho dessa área, então a minha ênfase é financeira, com mais de 15 anos aí de atuação e experiência, apesar de um viés bem forte para a gestão de pessoas e processos. Eu gostaria de passar um pouco da nossa pauta de conversa para o webinar de hoje, reforçando, né, um pouco do que o Márcio já disse, nosso presidente, e de antemão agradecer o privilégio de ter mais de 50, 100 profissionais aqui prestigiando. Gratidão, gente, de verdade. Bom, vamos à pauta. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância do processo de homologação de fornecedores, um impacto previsto com a alteração do cenário econômico devido à Covid-19, que todos falam, né? Não precisa de legenda. Até o Doodle do Google, né, gente? Uma curiosidade. Esses dias eu vi algo bonitinho ali no Doodle, cliquei com a expectativa de ter alguma data comemorativa, alguma coisa em prol de pensamentos positivos aí, cliquei, e eis que aparecem os números e notícias do coronavírus, né? Complicado. É necessário filtrar muito de tudo que nos é apresentado aí. E engraçado que eu cliquei, vi as notícias do coronavírus, achei ruim, mas na verdade a iniciativa do Google era um apoio aí aos profissionais de saúde, bombeiros, enfim, todo mundo que está trabalhando fortemente aí em prol de combater essa doença. Para a pauta também, vamos falar sobre o impacto previsto com todas as MPs, decretos e determinações, orientações a nível nacional. Quero mostrar um pouco, para compartilhar também um pouco com vocês das boas práticas que estão sendo aplicadas aí para N empresas, principalmente os grandes tomadores de serviços, que são os nossos estimados clientes, parceiros, né, que nos ensinam e aprendem conosco periodicamente, diariamente, eu diria. É sempre uma troca muito importante e muito valorizada. Na minha opinião, para qualquer setor da vida da gente, né? Tudo que tem uma parceria, aplicando ganha-ganha ali, flui, né? Se resolve de uma maneira mais concreta e a gente fica certo de que a manutenção, né, de fazer o que é consonante, ali, o que é certo, se torna garantido. Por fim, quero passar um pouco para vocês, no decorrer de cada tema a gente vai falar, né, sobre dicas com base nas perspectivas, estudos, o que dizem os economistas sobre as tendências, etc. Tá? Eu gostaria de deixar claro aqui
reforçar para alguns dos que já nos conhecem que o intuito da executiva é sempre agregar valor. Tudo que a gente faz é bastante pautado nesse grande pilar. Eu espero que seja útil para vocês e que possa ser um primeiro passo, mais uma porta aberta para a gente dar continuidade aí, para a gente conversar em qualquer outro fórum em prol da ajuda mútua, trocar ideias e conteúdos aí para melhor tomada de decisões. Ok? Então vamos lá, gente, iniciando pela importância, né, do processo de homologação de fornecedores. Eu não tenho como tocar nesse tema sem trazer um pouco de história, né, de como surgiu na executiva especificamente e como esse tema vem ajudando os nossos clientes na mitigação dos riscos. Como vocês sabem, a executiva trabalha em sua essência com a gestão de terceiros, ou seja, a nossa maior torre de negócios hoje, com share aí de quase 70%, tem ênfase na gestão de profissionais e empresas terceiras que acessam as dependências dos grandes tomadores de serviços a nível nacional. Esse trabalho envolve um escopo bastante amplo, mas o core ele é pautado na auditoria documental, que evidencia ali a conformidade no cumprimento do que determina a legislação em vigor, em prol de garantir a mitigação dos riscos ao tomador de serviço e, logicamente, trabalhar também uma causa maior, que é a segurança da cadeia, o pagamento de salários, benefícios, recolhimentos, né, como o FGTS, além da segurança do trabalhador, com os documentos de acesso, as ONRs, certificações, né, inerentes ao trabalho que está sendo realizado, enfim. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Por que eu estou trazendo um pouco desse histórico para vocês? Para contextualizar que ao longo do trabalho da executiva, na gestão de terceiros, obviamente nós vamos nos deparando ali com situações problema, né? Com não conformidades evidenciadas pelos nossos auditores. Essas não conformidades são reportadas, são sugeridos planos de ação, contingenciais, enfim, mas querendo ou não, nós estamos trabalhando de forma reativa, né? É extremamente importante, é necessário esse trabalho de monitoria, mas nós refletimos constantemente como que a gente pode atuar de uma maneira mais proativa. Então, visando essa proatividade, a homologação de fornecedores, a certificação financeira foi desenvolvida e está amplamente administrada hoje, né? A importância, gente, desse processo homologatório é diminuir a probabilidade de contratação de um fornecedor, e aqui eu falo de serviços e de produtos, que possa te trazer um problema, muitas vezes no curto prazo, tem esse curto prazo aí, 12 meses, né? Na maioria, ali na monitoria, a gente identifica situações, mas querendo ou não, o fornecedor já está contratado, às vezes com prazo aí de contrato de 12 meses, às vezes 60 meses, né, dependendo, já está dentro da planta, ou obra, ou estabelecimento, já sabe o trabalho que ele tem que realizar, muitas vezes é um excelente fornecedor no aspecto técnico, né, mas será que financeiramente ele tem capacidade para proporcionar uma parceria sustentável? Será que ele é solvente para isso? A gente vai muito de encontro às preocupações de reforma trabalhista e lei de terceirização, lembra? Nós falamos bastante sobre isso há poucos anos atrás. E lógico, todos os nossos clientes, alguns aqui presentes, estão preocupados com essa cadeia. Eles querem formar um fornecedor e não descontinuá-lo, né? Querem criar um processo forte e sustentável. Então, concluindo a fala sobre o que é a homologação e a amplitude disso, eu gostaria de dizer que a maior demandante desse processo é a área de compras, suprimentos, né?
E o melhor momento para a aplicação do processo é no momento concorrencial, na abertura do bidding. Ali, os players do mercado que desejam obter a homologação encaminham as suas DCs, as suas demonstrações contábeis, dos últimos 3 exercícios, e nós temos a condição de apresentar uma foto de como essa empresa se encontra em termos de solvência, tendências de continuidade do negócio, para que o Compras tenha mais um critério claro para avaliar na hora de decidir a contratação. Óbvio que todos os demais critérios são importantes, principalmente a competência técnica da empresa, né? Mas a sinalização da certificação financeira traz claramente qual seria o risco envolvido nessa contratação, ou seja, seria melhor negociar preço e condições com a empresa que apresenta o menor risco, ok? E aqui eu já trago um conceito, né, gente? Correr riscos ou assumir riscos. Quando você corre riscos, é porque você está no escuro, né? Quando você assume riscos, é quando tem a visibilidade, você tem a foto, e analisando uma série de fatores, você opta por assumir o risco que está envolvido. É bem diferente. E o propósito da homologação é proporcionar essa visibilidade para melhor tomada de decisão. Já entrando um pouquinho no segundo tema da minha pauta aqui, falar sobre essa pandemia, né, essa doença, a Covid-19, eu não gostaria de me estender muito nesse tema, até porque só se ouve falar disso, né, gente? Nem que a gente não queira ver, ouvir, não dá para virar o disco e deixar de ter notícias. Tá em todo lugar. Mas eu não poderia deixar de comentar que o que a gente está vivendo nunca foi vivido antes, né? E isso a nível global. Então ninguém sabe, por que eu estou falando isso? Ninguém sabe o que vai acontecer. É um cenário de incertezas. Mas tem muita oportunidade aí, tem várias empresas que estão em ascensão, né? E se a gente se permitir fazer um exercício para enxergar essa oportunidade, ele pode ser positivo, né? Óbvio que o isolamento social prejudica ou pode prejudicar drasticamente a economia. Todas as tendências e projeções reforçam isso. Mas tem muita gente, tem muita empresa, tem muito negócio que está prosperando bastante, né? E que está em ampla ascensão, e é uma ascensão gostosa, porque é com aquela nítida convicção de que você tá fazendo o bem, né? De que o seu negócio é essencial, que traz uma melhoria para esse cenário de incertezas que paira aí. Nós estamos aí há aproximadamente 30 dias, né, gente, desde quando veio o atingimento aqui para o Brasil. Então, é natural que as coisas agora comecem a perder um pouco de amplitude, que as pessoas comecem a refletir mais racionalmente e não tanto pelo calor da emoção, né? Que é completamente envolvido ali com o tema e que impacta no aspecto econômico de forma tão drástica como dizem aí, né? Quando o monstro é muito grande, a gente precisa fracionar ele. Então, o monstro aqui é o impacto econômico, né? Que é gigante essa projeção aí, né? Mas com o tempo, reflexão, cabeça no lugar, inteligência emocional, por que não dizer, né? Nós conseguimos fracionar o monstro e ir resolvendo esse grande problema em partes, porque de uma só vez não dá, né? Quando o problema é muito grande, a gente costuma não encarar. Quando a gente fraciona e olha para uma pequena parte de cada vez, fica mais palpável, mais administrável a solução, né? Então,
puxando o próximo tema aqui, que são todas as concessões, medidas provisórias, muitas delas com prazo indeterminado, até quando durar a calamidade, decretos, opiniões divergentes, enfim. Eu poderia falar o resto do dia com vocês aqui sobre cada uma delas, né? Nós da Executiva estamos debruçados, acompanhando de perto todos os movimentos, assim como muitos de vocês, resoluções, portarias, medidas provisórias, né? 927, 928, 936, que são algumas aí de maior relevância nesse aspecto, 936, nesse aspecto de gestão de terceiros e homologação de fornecedores. Também estamos acompanhando posicionamentos de economistas, de juízes do trabalho, governos, municípios, enfim. O que conseguimos concluir com tudo isso é que, mais uma vez, é um cenário nunca vivido antes, ou seja, um cenário de incertezas. Há uma grande tendência para termos uma enxurrada de RTs, né, de reclamatórios trabalhistas, depois que tudo isso acalmar, ou mesmo antes, porque tem empresas aplicando aí ações que não têm respaldo em todas essas medidas. O que eu gostaria de contribuir aqui com vocês é uma chamada de atenção, na verdade, até uma provocação para um exercício constante de refletir sobre o que é relevante, o que faz sentido para a minha empresa. Será que as pessoas estão pensando nisso? Eu vejo bancos aí oferecendo suspensão de pagamento, financiamentos ativos, com taxas absurdas atreladas. Será que as pessoas estão fazendo as contas para ver a viabilidade financeira dessa oferta? Tem muita coisa boa, sim, né, sendo divulgada, sendo disponibilizada. Mas eu convido vocês a sempre avaliarem, né? Afastem a emoção, tragam a razão, revisem as suas projeções de fluxo de caixa, identifiquem onde há um real impacto na sua empresa. Como eu citei antes, né, há pouco, tem empresas que estão com ascensão, que estão com crescimento econômico em meio à crise. Tem muitas coisas que estão se reinventando, aproveitando a crise para tirar uma das letrinhas e virar um CRI, né? Crise, CRI, para ter uma criação de processo ali. Então, não deixe o financeiro de lado. É o que eu tenho orientado amplamente aí para todos. Avaliem sua empresa, olhem os números, revisem, olhem as ofertas de mercado. A extensão de dívida é realmente interessante? A oferta de BNDES se aplica à sua empresa? Os 2 meses de folha de pagamento são uma opção? Vocês estão elegíveis para essa adesão? Pular a parcela é viável no custo ofertado? Entrando um pouquinho na área trabalhista, né? Temos mais prazos ali para CTF-Web, CFIP. Vale a pena postergar? Se conseguimos fazer, já vamos fazer de uma vez, não alterem os seus trâmites e rotinas, a não ser que seja uma decisão bem pensada e estruturada, né? A gente estava falando com o nosso gerente de RH essa semana. Se está no radar entregar da CTF Web, entrega. Para que postergar? Depois alguém pode esquecer, depois pode ficar algum detalhe importante de fora. Mantenham os seus processos, analisem a sua empresa, porque vocês são os que melhor conhecem a realidade e podem trabalhar com ela, né? E sigam com o que vocês avaliarem como melhor prática, tá? Encerrando aqui esse tema sobre as medidas provisórias, eu gostaria de enfatizar, dizer, né, que a gente está liberando conteúdo orientativo para todos os nossos clientes e empresas terceiras, para que trabalhem as adesões de maneira correta e com isso tenham um menor impacto na retomada da normalidade, que não deve demorar, se Deus quiser.
Falei um pouco sobre as boas práticas, gostaria de reforçar isso. Estudem as medidas e as concessões, identifiquem o real impacto no seu negócio e trabalhem um plano de ação em prol de melhoria. Outra dica é para vocês, se possível, não trabalharem de forma individual ou com um fórum pequeno. Estabeleçam um comitê, um time de cabeças pensantes ali, que irão ajudar no embasamento para as melhores decisões, né, pautadas, analisadas. Se você vai, sei lá, contratar um empréstimo agora para uma garantia de fluxo de caixa posterior, não use esse dinheiro para outro fim. Se vai postergar pagamento, negociar com o fornecedor, enfim, tome cuidado e projete isso num fluxo futuro para garantir a sustentabilidade depois, né? E para os representantes dos tomadores de serviço que estão aqui prestigiando, me ouvindo, o que nós estamos indicando para vocês em prol da mitigação de riscos, em prol do propósito de garantir uma cadeia sustentável, olhe para o seu fornecedor. Alguns de vocês já têm essa visibilidade, mas nesse momento de incerteza eu gostaria de propor a todos esse exercício, né? Porque agora, no término de abril, são finalizadas as DCs, né, as demonstrações contábeis do ano de 2019, os prazos estão todos prorrogados aí, mas tem muita empresa que já tem balanço DRE de 2019 encerrado. E isso é um radar, eu diria, fundamental para vocês, porque ele demonstra o status quo, como a empresa fornecedora estava antes da pandemia, né? Se nós fizermos a foto nesse exato momento, vocês terão total condição de avaliar os impactos que a economia teve sobre esse negócio frente à incerteza que a gente está vivendo hoje. Eu não sei se eu consegui explicar direito, expressar, né, o que eu estou tentando. Tem muitos clientes atuais, né, de certificação financeira que por vezes me perguntam: Thaís, o que eu posso fazer para que esse meu fornecedor fique melhor financeiramente? Eu costumo dizer que são várias pequenas ações, ok? A resposta padrão é aumentar a receita e reduzir custos e despesas, né? A lucratividade e EBITDA resultam satisfatórios, com certeza, com esses movimentos. Satisfatórios não, mas melhores, né? Só que, muitas vezes, isso não é possível, né, gente? Eu sempre oriento os compradores ou áreas owners aí desse processo para compararem banana com banana. O que é isso? É pegar uma empresa do mesmo segmento, com uma atividade econômica semelhante, para comparar o score atingido. Não falei sobre score, né, gente? Desculpe. É tão feijão com arroz aqui que às vezes passa sem a gente perceber. Devia ter contextualizado ali quando eu abri o tema de homologação. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Screen share. Aí. Então, o score, ele é o que sinaliza o real risco que está envolvido na contratação da empresa fornecedora, que está sendo homologada, tá? Então, aqui a gente tem abaixo de 40%, sinalizado como ruim para negócios, entre 41% e 59% regular para negócios, entre 60% e 79% bom para negócios, e acima de 80% pode contratar, né, sem grandes preocupações, porque dificilmente vai te dar um problema. É ótimo, né? Para negócios. E daí no One Page Report você consegue ter a sinalização das principais análises que são feitas, né, dos principais indicadores ali, além, lógico, de um detalhe bastante grande
descritivo e sinalizado por cores, para que vocês possam ter uma foto, né, uma visão de como que está essa empresa frente à análise das últimas demonstrações contábeis que ela encaminhou, né? Esse trabalho, ele é um apanhado de mais de 40 indicadores, dentre eles liquidez, endividamento, margem, lucratividade, EBITDA, crescimento ou retração operacional, CNDs, municipal, estadual, federal, CRF, CNDT, dívida ativa. Então, eu oriento sempre que vocês comparem empresas de um mesmo segmento, né? Não adianta vocês, contratantes, estabelecerem uma métrica de que somente empresas com score superior a 80%, por exemplo, podem fazer parte da sua supply chain, né? Empresas de engenharia, com certeza não, mas menos difícil de alcançarem esse score, né? Pelo que a gente vê aí de histórico de análises feitas. Mas empresas de outros ramos, sei lá, logística, segurança, enfim, dificilmente alcançarão, e não por conta da pandemia, nada, por conta do cenário econômico nacional do segmento mesmo, né? Então, vocês têm que comparar empresas de um mesmo segmento. Se vocês compararem o score de 3, 5 ou N empresas fornecedoras de serviços de engenharia, por exemplo, aí sim vocês podem pensar a empresa que representa o menor risco dentre essas do mesmo segmento. Risco de continuidade de negócios e daí negociar os fatores ali de preço e condições com ela, que é a que representa o menor risco para a sua cadeia. Ok? Aqui eu já faço mais porém, um paralelo com o nosso cenário econômico atual, porque vocês com certeza vão me perguntar, né, Thaís, como que eu vou olhar para CNDs com todas essas concessões aí que a gente está vivendo? Sabe que, historicamente, na gestão de terceiros ali, o indicador assim mais fiel de possíveis problemas com empresas terceiras é o FGTS. As empresas, incrível gente, mas as empresas primeiro deixam de recolher impostos federais, estaduais, municipais, deixam de pagar fornecedores, deixam até de pagar salário e por último elas deixam de recolher a guia GRF, né? Bem interessante esse comportamento, mas é evidência histórica mesmo. Então, normalmente, quando a CRF, a certidão de regularidade do FGTS, é positiva, ela vem junto com uma dívida ativa e também com um score classificado como ruim para negócios, né? Na análise ali. Então, com a concessão atual, nós estamos tomando os cuidados de solicitar o documento comprobatório da adesão, né? E também tratar com bastante cautela o retorno para a evidência dessa regularidade. Enfim, qual que seria a nossa proposta para vocês mitigarem riscos frente ao cenário incerto aí do pós-calamidade? Façam a foto, olhem como estava a empresa, de acordo com a sinalização das demonstrações contábeis ali, 2019, 2018, 2017. Infelizmente, várias empresas já não estavam saudáveis e solventes nesse momento. Então, a tendência de piorarem é bastante grande, né, por linha de projeção. Nossa sugestão é que vocês busquem outros parceiros de negócios, se for evidenciado isso, não para contratação imediata, mas para terem opções em uma eventual necessidade, né? Aqui, volto a dizer que são empresas fornecedoras de serviços e também de produtos, para evitar aí paradas em linha de produção, devido a algum suprimento estratégico, enfim. Depois de ter a foto, vocês vão ter total condição de comparar o próximo reporte e detectar ali se o impacto econômico foi negativo,
se a empresa se beneficiou e melhorou os seus números, né, devido à oportunidade, devido à revisão de processos internos, devido à boa análise, adesão e gestão das concessões. Várias empresas têm probabilidade de melhorar com essa crise. Então, basta a gente olhar com bons olhos, né, com positividade e analisar racionalmente, de forma assertiva, quais são as ações que vão levar à melhoria de performance. A executiva está propondo aqui uma fatia de contribuição social, atualizando gratuitamente todos os reports, depois que as concessões, MPs, decretos, enfim, forem cessados. Então, todos os clientes atuais que certificaram seus fornecedores até as demonstrações contábeis aí de 2019 estão sendo mapeados e receberão essa atualização de reporte de forma gratuita, ok? É um ato singelo, mas que com certeza vai trazer uma visibilidade importante para a continuidade aí das nossas atividades de maneira sustentável. Eu estou encerrando por aqui, espero que esse tempo tenha sido importante para vocês, que tenha agregado valor, tá? Eu vou me debruçar para responder todas as perguntas, as interações aí que vocês mandaram, e encaminho na sequência. Nós permanecemos à inteira disposição para dúvidas, questionamentos, ideias ou qualquer outra demanda que a gente possa contribuir. E se puderem responder as perguntinhas que a gente vai liberar na sequência aí, seria muito importante. Ok, gente? Muito obrigada. Um forte abraço a todos e até a próxima.